Olá a todos, espero que se encontrem bem. Continuamos a nossa leitura. Ainda acerca daquilo que vos fui dizendo, às vezes têm chegado algumas mensagens, alguns ecos. É bom que não perdamos a calma, que não tenhamos a calma e também que vejamos isto como um caminho de provação, de conhecimento e aprofundamento da fé e que a nossa fé possa ser mais madura. Se calhar, como diria, há um filme sobre a vida de Santa Bernadette que começa com a seguinte frase: para os que creem, nenhuma prova é necessária. Para os que não creem, nenhuma prova é suficiente. Este caminho que nós estamos a fazer é um caminho de fé. É claro que muita gente poderá ver aqui na explicação histórica destes conteúdos ou numa tentativa de explicação histórica uma falta de fé ou uma tentativa de desconstruir a fé. Não é isso que queremos fazer aqui. Nós estamos a acompanhar o povo de Deus na experiência de fé que Ele fez, na experiência de fé desta comunidade. E com eles queremos também aprender. E fazer também nós a nossa experiência de fé, a partir do evento de Cristo. Digo sempre, e volto a repetir aqui, numa leitura cristológica do Antigo Testamento, de toda a Bíblia. Cristo é a chave que nos abre as Escrituras e que nos permite compreender. E é claro, como temos visto, é claro que uma leitura literal, literalista, digamos assim, fica desprovida de qualquer significado. Aliás, temos vindo a ver estas descrições e hoje vamos ver outra vez, continuar a acompanhar estas descrições. E não nos parece, nossa experiência de fé, que Deus nos pede que para fazermos um sacrifício que lhe seja agradável, tenhamos de montar, digamos assim, um matadouro para oferecer sacrifícios diários, um de manhã, um à tarde. Portanto, uma leitura demasiado literal, desprovida do olhar da fé, perde sentido, torna-se algo vazia ou numa experiência quase que demasiado material, em que as coisas se tornam amuletos e perdem o verdadeiro significado que têm, o significado de serem sagradas, consagradas ao Senhor. Temos de perceber que isto foi a experiência que o povo de Deus fez. E também nós hoje somos chamados a fazer a nossa experiência de fé, a procurar ler com os olhos da fé a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos então continuar a partir do capítulo 28 e de modo particular nestes 3 capítulos que se seguem vamos assistir então à consagração sacerdotal, a tribo de Levi e em particular da figura de Arão. É claro que, como já perceberam, nem é preciso dizer, estes textos têm a mão claramente daquela fonte sacerdotal, daquele documento P de que vos falei, que está muito ligado ao culto, ao sacerdócio e quer evidenciar aqui a figura de Arão. E é isso que vamos assistir. Portanto, à definição daquilo que são as insígnias sacerdotais, as vestes e também o ritual próprio da instituição sacerdotal. Portanto, estes elementos fazem parte, e se quisermos, a versão que estou a seguir divide estes momentos em quatro momentos, a consagração sacerdotal em 4 momentos. Portanto, o banho ritual, a purificação ritual, depois a imposição das vestes e de todas as insígnias sacerdotais, a unção e finalmente o holocausto. Um boi, 2 carneiros e depois todas as outras ofertas que são entregues. As tortas de azeite, do azeite virgem, a farinha, o vinho. E, portanto, todos estes símbolos que de alguma forma terão também um novo significado também para nós. Parece-nos então aqui a descrição daquilo que são as insígnias sacerdotais, a insígnia sacerdotal propriamente dita, portanto, que ficaria no peito do sacerdote. É possível, se pesquisares online, aparece uma descrição e uma reconstituição daquilo que seria a figura do sacerdote, depois todas as outras suas vestes. Salientar aqui, como já fiz no outro vídeo, o significado poético que tem o peitoral. As pedras, todas elas diferentes, essas pedras todas elas preciosas e que representam cada uma das tribos. Também na insígnia estão inscritos os filhos de Israel, para que sempre que o sacerdote se dirija ao templo, tenha consigo, interceda por aqueles filhos de Israel que estão gravados, que estão inscritos nas suas próprias insígnias, no seu peitoral. Porque, de alguma forma, estas pedras representam também os filhos de Israel. Depois o manto, também ele nobre, com uma abertura, e depois todas as outras vestes que não vou estar aqui a descrever em pormenor, a lâmina de ouro, que tem escrito consagrado ao Senhor, e depois propriamente
o ritual, digamos assim, de consagração do sacerdote, que tem aquelas 4 partes que já vos indiquei. Faço só aqui um paralelismo com aquilo que é também a nossa experiência de fé. Nós falámos que daqueles, no livro do Apocalipse, que foram purificados, que foram lavados nas vestes do Cordeiro, uma reminiscência clara deste ritual de purificação. E para nós o importante será isso, ser lavado nas vestes, ser lavado, melhor dizendo, ser lavado no sangue do Cordeiro, que as nossas vestes sejam lavadas no sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que agora nos purifica e que faz todos nós sacerdotes. Lembremos que essa é também uma das vocações de todos os cristãos. O sacerdócio comum dos fiéis a que todos somos chamados a prestar um sacrifício agradável a Deus, não agradar aos sacrifícios nem oblações. E portanto todo este ritual se completa então com este sacrifício, com a entrega do novilho, no qual se impõe as mãos e portanto recebe aqui um caráter expiatório. De alguma forma este animal padece em nosso nome para que nós fiquemos purificados do pecado, em particular Arão e os seus filhos, e depois também 2 carneiros. Um que é oferecido como holocausto e é queimado na sua totalidade, e um outro que é consumido pelos filhos de Arão, juntamente com as ofertas, com as tortas que são oferecidas para a consagração dos sacerdotes, que dura, como nos diz aqui, 7 dias. Também este número simbólico que acompanha sempre toda a vida. Depois a descrição daquilo que deve ser a prática do holocausto perpétuo vai variar, e nós vamos ver depois em momentos posteriores, com alguns profetas, que denotam uma prática diferente daquela que nos aparece aqui relatada, que havia só um sacrifício, ou que, portanto, este sacrifício que é apresentado como perpétuo, nem sempre será perpétuo. E, aliás, aqueles que fazem uma leitura literal da Sagrada Escritura encontram aqui mais uma pedra de tropeço das muitas que há. Podemos fazer aqui um elenco daquilo que não cumprimos e das obrigações a que nos levaria uma leitura demasiado literal da Sagrada Escritura. Felizmente, Cristo libertou-nos de todas estas prescrições, como nos afirmou e como nos disse muito bem São Paulo. E, portanto, este sacrifício, este holocausto que é oferecido constantemente, e que é curioso notar que muitos destes elementos serão transformados, serão convertidos também no sacrifício que é oferecido na Eucaristia, porque Jesus se torna Ele próprio a oferta, o altar e o sacerdote. E é esse sacrifício diário que nós fazemos também na Eucaristia, e daqui também ganha também o seu significado, se assim podemos dizer. Portanto, estes 2 cordeiros que são oferecidos neste holocausto perpétuo, e depois é curioso notar os elementos que são oferecidos: a flor da farinha, a flor de trigo, depois o azeite e o vinho. E é claro, destas 4 ofertas, os cordeiros, a flor da farinha, o azeite e o vinho, ficaremos só com o pão e o vinho, que são transformados de alguma forma e com absorver todos os outros, que serão o significado também do cordeiro. O cordeiro serão corpo e sangue de Cristo. Inclusive o azeite vai também ter um lugar muito importante nos sacramentos da Igreja, vai ser comumente e frequentemente utilizado também ele como um sinal sacramental, como matéria dos sacramentos. Depois uma referência que parece aparecer aqui de alguma forma um bocadinho fora de contexto, não é? Porque já tínhamos falado dos vários elementos que faziam parte do santuário. Estamos agora na consagração dos sacerdotes e parece que aparece aqui um bocadinho fora de contexto, mas uma referência ao altar dos perfumes, o altar do incenso, que é assim conhecido, e no qual se queimavam odores para demarcar, portanto, a importância daquele lugar. Depois também a referência às contribuições para o culto, uma necessária referência àquilo que é uma necessidade da sustentação também do culto e dos sacerdotes e do clero da altura. E esta ressalva, esta referência àquilo que será o pecado mais à frente, o pecado de David, de querer recensear o povo. Esse recenseamento vai acontecer aqui já com o êxodo, com aqueles que saíram neste grande êxodo, no livro dos Números. Este é o número daqueles que saíram do Egito, e depois vai ser retomado no segundo livro de Samuel. Mas sabemos que esta tentação de querer contar as pessoas, querer recensear o povo de Deus, será uma tentação que será punida com 3 castigos ao tempo do rei David, como nos relata o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, e que depois o rei terá de escolher um dos castigos que o Senhor mandará
porque este dom, esta faculdade de conhecer os seus súbditos é algo que é reservado a Deus, que é exclusivo de Deus, se assim podemos dizer. E depois, algumas referências ainda muito breves, à bacia de bronze, que servia para as abluções rituais, para que os sacerdotes se lavassem antes de oferecer o sacrifício, e depois os perfumes que estariam juntamente com a arca, que seriam colocados no Santo dos Santos. É curioso que eu não referi aqui, mas nós já sabemos que existem outros elementos que estão também neste Santo dos Santos. Para além da arca, a arca é central, é o elemento central e essencial. E depois teria também, como já escutamos, e se bem nos lembramos, um vaso com o maná, com aquilo que teria sido recolhido do maná, portanto, para que o povo se lembre. E aqui também nos aparece mencionado uma espécie de sais perfumados que são também colocados. E um perfume que ninguém pode replicar, que é um perfume exclusivo de Deus. Que este possa ser também aquela referência e também assim ganha sentido o suave odor de Cristo que nos inspira, aquele odor que nos inspira. Portanto, isto são tudo referências que encontram ecos no Antigo Testamento e ganham um novo significado com a figura de Cristo, com a vinda de Cristo a cada um de nós. Que o Senhor nos possa continuar a abençoar e que Ele nos dê a consciência de que o grande santuário somos nós. Que o templo de Deus é santo e que nós somos esse templo onde habita o Espírito Santo, não com umas pedras, uma lei que está escrita em pedras, mas sim em tábuas, mas sim numa lei que o próprio Espírito Santo inscreve nos nossos corações de carne. Que o Senhor nos possa então dar este discernimento para podermos chegar à alegria da Páscoa. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.